aclamação é a unanimidade, conforme adiantado. Agradeço, sim. Processo de ordem 71 da relação, recurso ordinário 392, dígito 98 de 2023, número de ordem na pauta 349, relator, desembargador Chicó Sadahiro. Neste processo, a inscrição para sustentação oral pela recorrida JP Comércio e Serviços, Dr. Nilson Aparecido de Souza. Doutor Nilson, neste processo, o relator está conhecendo do recurso ordinário e no mérito está dando parcial provimento para afastar a culpa exclusiva da vítima reconhecida em sentença e reconhecer a responsabilidade civil da primeira reclamada pelo acidente de trabalho típico sofrido. E condenar a primeira reclamada no pagamento de indenização por danos materiais a título de pensão no valor de R$ 1.212, a partir de 23 de janeiro de 2023, e até a data que o trabalhador completar 74 anos, de forma concentrada, com um redutor de 50% apenas em relação às parcelas vincendas, devendo as parcelas vencidas ser pagas integralmente. Está condenando a primeira reclamada ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos no valor de R$ 36.360 cada, totalizando R$ 72.720. Está condenando a segunda reclamada, Olá Telecom, Serviço de Telecomunicações, SPE Limitada, como responsável subsidiária em relação às parcelas deferidas ao reclamante. Está invertendo o ônus da sucumbência para excluir os honorários advocatícios combinados ao reclamante e condenando as reclamadas ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor que resultar da liquidação e ao pagamento dos honorários periciais em R$ 1.000. Arbitrou o valor provisório da condenação em R$ 500.000 e custas em R$ 10.000. Por não, doutor. Senhor presidente, eu não estou ouvindo. Está desligado o microfone do advogado. Bom, está me vendo, excelência? Agora? Está ouvindo? Agora sim. Então, eu gostaria de reiterar aqui meus cumprimentos à doutora Vânia, presidente dessa igreja turma, cumprimentar o doutor Chicó Sadahiro, que é o também desembargador e relator desse processo, cumprimentar o doutor Francisco, também desembargador, e cumprimentar o doutor Antônio César, o representante do Ministério Público do Trabalho, todos aqui presentes. Excelência, em que pese a decisão do doutor Chicó, e Vossa Excelência sabem que eu tenho um apreço muito grande pelo nosso TRT, advogo nessa tribuna há 16 anos, e gostaria, sinceramente, que Vossa Excelências atentassem para esses poucos minutos que nós temos aqui, para tentar demonstrar, doutor Chicó, sabendo que o senhor é uma pessoa muito técnica também, e que, ao final da sustentação, pode, sim, de repente, pedir novamente o processo para fazer uma análise, porque o que se tem nesses autos, doutor Chicó, doutora Vânia, e doutor Francisco e doutor Antônio, não comporta nosso sentir, com todo respeito, todas as vezes, a Vossa Excelência, nós sabemos, a reforma do magistrado de primeiro grau. Por quê? Como foi a instrução? Nós temos, primeiro, entender o seguinte, nós temos um reclamante que entrou com uma ação, e na inicial, doutor Chicó, o que ele aduz para ganhar essa pensão, e doutora Vânia, doutor Francisco, doutor Antônio César? Ele alega que ele teve um acidente, que ele não tinha sido oportunizado para ele EPI e que não tinha sido feito a CAT. Precisou a instrução para demonstrar que ele mentiu. A CAT foi feita no dia seguinte e foi juntado ao processo. O primeiro ponto que ele fundamentou o pedido dele foi esse. Não foi feito o CAT. Segundo ponto que ele alega é que não foi dado EPI para ele. Foi juntado o certificado de EPI, ele mesmo junta no processo uma foto dele no poste,
com luva, bota, cinto, capacete, tudo juntado pela empresa. É foto dele juntado. Não menos importante, para verificar que ele mentiu, a pessoa que a internet instalada, doutora Vânia, doutor Francisco, doutor Chicó e doutor Antônio, para a gente evitar que uma injustiça seja cometida com a reforma dessa sentença. A testemunha que estava tendo a internet instalada na sua casa, ela foi aos autos e disse: eu estava lá, junto com a minha família, presenciamos, porque a casa era nossa, o cara chegou para instalar, ficamos todo mundo, meio zona rural, a novidade foi todo mundo assistir. Ele vai para o local, leva a esposa dele, ele sobe no poste por 2 vezes, conforme o depoimento, sem o EPI. O juiz de primeiro grau está na gravação, não só está no texto da ata, mas como está na gravação. Eu suplico de Vossas Excelências que, antes de dar um voto nesse processo, que vejam o vídeo da testemunha. A testemunha é clara de que ele subiu e desceu. Quando ele cai, quem que guarda o material por 30 dias na casa até buscar a própria testemunha que estava tendo a internet sendo instalada na casa dele? O juiz pergunta para ele: como é que você sabia que ele tinha EPI no local? Porque eu fui lá pegar a motinha dele, com a carrocinha dele, para levar e levei para minha casa. E lá estava o cinto, lá estava o capacete, lá estava a luva, lá estava a bota, lá estava todos os equipamentos. Uma empresa que começou em 2022 com capital social de R$50 mil, 40 mil para o esposo, 10 mil para a esposa, tentando levar sua vida. A pessoa recebe os EPIs, estava tudo regularizado, foi feita a CAT. A testemunha falou que todos os EPIs estavam colacionados lá no local, é levado para a casa dele. Não menos importante é o que a perícia fala. Foi ler a perícia, que o que houve o acidente é incontroverso, que ele estava trabalhando é incontroverso. Mas, olha, se nós, todas as vezes que um empregado, por um erro dele, cometeu um emprego, então, a partir de agora, quando o empregado, às vezes, quiser cometer um ato para penalizar a empresa, ele pode fazer. O que acontece na perícia? Um dos quesitos que nós perguntamos, e foi respondido, tanto nós pela OLA e também pela OLA, foi: se ele tivesse usando equipamento, poderia ter evitado acidente? Teria, porque ele poderia ter levado choque, mas ficaria agarrado no poste. O que deixou ele paraplégico não foi o fato dele ter levado um choque, foi o fato dele não estar usando o cinto, que ele caiu lá de cima. Então, Excelências, nós não podemos, doutora Vânia, penalizar. Essa é a verdade, está no processo. Ele foi aos autos, não levou nenhuma testemunha, nós levamos testemunha que comprovou. Essa testemunha era uma pessoa que era um eletricista, tem um pouco de conhecimento, respondeu todas as perguntas, né? Ou seja, a pessoa sofre, a gente fica sensibilizado? Claro que ficamos sensibilizados, qualquer ser humano fica. O recém-empresário que montou essa firma em 2022 também ficou abalado, é um jovem, procurou dar toda a assistência possível, e o juiz foi o tempo todo dirigente, inclusive, fazendo questionamentos para a testemunha, porque só houve uma testemunha. É o cara que estava na casa, perguntado para ele como ele sabia, como ele tinha do que ele estava falando, foi tudo explicado. E na resposta dos quesitos da perícia, um dos foi esse: se ele tivesse usando o cinto, ele poderia ter levado o choque, que tinha um fio descascado? Poderia. Mas teria caído? Não, não teria caído, teria ficado agarrado, porque ele não ficou paraplégico por causa do choque, ele ficou paraplégico porque ele caiu. E os EPIs foram entregues. Inclusive, ele fala que nunca tinha recebido EPI, e ele junta a foto dele no poste, todo amarradinho com EPI, doutor Francisco, doutora Vânia, doutor Chicó. Nós não podemos, a nosso ver, Excelências, como eu falei, é um caso grave, Excelência. A gente entende o lado do reclamante, como ser humano, mas nós não podemos também usar a justiça do trabalho para penalizar uma empresa por pena. Nós não podemos usar a justiça do trabalho para penalizar uma empresa por pena, porque eu gostaria de perguntar: se a empresa monta a empresa, fornece todos os documentos, os materiais, faz o devido registro, houve acidente, faz a CAT, dá assistência, aí a pessoa chega para o juízo, já começa na inicial mentindo: não recebi EPI, mentira, foi provado.
diz provado com recibo, provado com foto dele, provado com testemunha e provado com a própria testemunha também. E nos quesitos, várias vezes o perito aduz, né? Se ele tivesse usando os EPIs, não teria acontecido, ele não teria, provavelmente não teria ido a óbito, não teria sofrido um acidente porque teria ficado agarrado. Então, Excelência, quando nós verificamos na sentença do doutor da 7ª Vara, doutor Chicó, o juiz, eu sempre digo que o juiz de primeiro grau, e Vossa Excelência já esteve lá no primeiro grau por várias vezes, é a pessoa que tem contato, doutora Vânia, com o reclamante, com o reclamado, com a testemunha. E o juiz ele não deu uma sentença, eu acho. Foi extremamente fundamentada do porquê que ele estava negando. Então, Excelência, esse processo pode ter tido uma consequência trágica, que é o cara ficar paraplégico, doutor Chicó, doutor Antônio, doutor Francisco, nós entendemos e nós nos sensibilizamos, mas o que o juiz fez, e felizmente hoje com o processo virtual, tem a gravação lá do depoimento de todos, está gravado. Então, Excelências, eu suplico de Vossas Excelências que, em caso de dúvida, esses pontos que eu trouxe para Vossas Excelências, a decisão do juiz, eu vi o recurso da parte reclamante, doutora Mãe, o que ele aduz? Ele fala o seguinte: a testemunha mentiu, eu vou pontuar ponto a ponto, mas não apontou nenhum, porque não tem. Ele fala, você pode olhar, esse é um dos pontos que ele fala, que ele pede para reformar a sentença, que ele diz que a testemunha mentiu, mas não diz como mentiu. E sequer contraditou a testemunha ou impugnou na sentença. Esse é um outro ponto. E a outra questão, ele tentou trazer uma coisa que a empresa não teria ligação com a OLA, que também não é verdade. E também, de qualquer forma, que estava se discutindo também era a questão da relação de trabalho. E mesmo que ele fosse sem carteira assinada, ele seria responsabilizado, quem fosse o empregador. Então, doutor Chicó Sadahiro, nós conhecemos o trabalho de Vossa Excelência, respeitamos, mas eu suplico que a empresa suplica que Vossa Excelência, nesse ponto, que as razões para a reforma da sentença, o senhor vê que ela se resume a um pedido dizendo que a testemunha mentiu e que o juiz, pasme, doutor Chicó, não teria observado o laudo. Como não observou? Se o juiz fala na sentença, eu reconheço que houve um acidente, reconheço que o acidente é típico, que ele fala que não, mas eu reconheço também as respostas do perito, ele junta as respostas do perito que diz que a responsabilidade foi por negligência dele, por não usar os equipamentos que ele recebeu. Então, com essas considerações, doutor Chicó, Vossa Excelência, que é o relator, eu nem digo pela OLA, que é uma grande empresa, eu digo pelo meu cliente, que é a JP, né? Um rapaz de 20 e poucos anos, que quer empreender, procura fazer tudo o que tem que ser feito para ficar legal, para ficar certo, para oportunizar o empregado aquilo, para evitar os acidentes, e aí ele vai ter a vida dele destruída, porque o empregado, pelo fato de ele ter ficado paraplégico, ele quer imputar uma responsabilidade para alguém que oportunizou meios para que ele não ficasse naquela condição. Então, com essas considerações, e principalmente que as razões do recurso, com todas as vênias, não faz frente à sentença do juiz da 7ª Vara. Com essas considerações, o reclamante, o primeiro reclamado, suplica de Vossa Excelência que seja mantida a sentença e que, se Vossa Excelência tenham quaisquer dúvidas, que possam analisar esse processo com maior cuidado, porque está sendo discutindo a vida de 2 pessoas jovens que procurou fazer tudo que era possível. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A palavra ao relator. Obrigado, senhora presidente. Eu agradeço também ao advogado, doutor Nilson, pela sustentação, pelos esclarecimentos que trouxe da tribuna. São importantes realmente na defesa do seu cliente. Eu até
diante do que disse o advogado, eu esclareço que o processo ele é examinado com muito cuidado, todos os processos, né, aqui na primeira turma. E esse processo não é diferente. Em relação ao acidente, que foi efetivamente trágico para o trabalhador, a alegação defensiva da empresa é de que haveria uma culpa exclusiva da vítima. Esse é um contrato formal, não há divergência que há vínculo de emprego e também não há divergência que é uma atividade de risco. Inclusive, é um trabalho em altura que exige todo um arcabouço de treinamento e regras das normas de medicina e segurança do trabalho, ou seja, o ambiente de trabalho deve ser devidamente observado. Eu trago no voto aqui os ensinamentos do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, no sentido de que é preciso verificar, até dentro da questão da culpa contra a legalidade, se, na forma do artigo 157 da CLT, o empregador cumpriu todas as normas referentes à segurança e medicina do trabalho. E por quê? Porque quando a empresa alega que o reclamante não fez uso do EPI, a questão é: o reclamante recebeu todos os EPIs adequados? Segundo, ele recebeu treinamento adequado na forma da NR1, NR35? Isso não foi provado pela empresa. Então, o primeiro ponto a se observar no meio ambiente de trabalho, e também, principalmente quando se fala em culpa exclusiva num trabalho perigoso, em que a responsabilidade é objetiva, é saber se a empresa cumpriu a parte dela. E não há essa prova de treinamento adequado, não há prova de fiscalização eficiente ou eficaz em relação ao trabalho que o obreiro executava. Então, é assente aqui na jurisprudência de que não basta o simples fornecimento de EPIs. É preciso fiscalizar e é preciso haver um treinamento também desse uso em relação à rotina de trabalho, principalmente, volto a repetir, num ambiente de trabalho de risco, em que a responsabilidade é objetiva, nem se deveria perquirir em relação à questão de culpa. A empresa, ela sequer apresenta programas básicos, como PPRA, PCMSO, não apresentou LTCAT, enfim, a empresa não cumpre, primeiramente, o papel dela para alegar a suposta culpa exclusiva da vítima. Em relação à perícia que foi mencionada, é óbvio que o perito ele vai responder as perguntas conforme elas forem feitas. Aí foi perguntado: se o reclamante não estivesse com equipamento de proteção, ou se ele estivesse com equipamento de proteção, teria ocorrido a sequela, a consequência do acidente da forma como aconteceu? O perito vai responder. Mas a questão é que essa é uma pergunta respondida pelo perito em relação à questão médica, mas não é a pergunta que talvez fosse ou devesse ser solucionada numa investigação melhor sobre as causas do acidente, que eu não vi aqui. Então, com base no que a jurisprudência do TST entende sobre culpa exclusiva, principalmente numa atividade de risco, é que eu estou entendendo que não houve a culpa exclusiva da vítima neste caso, e por essa razão eu estou entendendo que essa possibilidade de quebra do nexo não existe e a empresa ela deve ser responsabilizada sim pelas reparações pretendidas e dentro das reparações eu estou fazendo o ajuste necessário em relação, inclusive, ao que seria razoável e proporcional num caso como esse, inclusive em relação às reparações por danos morais e estéticos. Então, senhora presidente, tudo isso está fundamentado no voto, de forma bem explicada. Eu fiz apenas um resumo
e eu mantenho meu voto da forma como foi adiantado por Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Não há registro de divergência. A programação é unanimidade, portanto, conforme adiantado. Próximo. Obrigado, doutor. Processo de ordem 72 da relação, recurso ordinário 367.